No programa de hoje, nós vamos falar sobre justiça, justiça mesmo, fazer com que ela seja alcançada no Brasil e diante de um tema tão importante, tão difícil. Foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Anderson e da tentativa também, né, de homicídio contra a Fernanda. Beth, quem vai estar conosco nesse programa já está aqui na tela. Bom, ela já está aqui com a gente, é a Mônica Benício. Mônica, muito obrigada, a gente já te agradece por você ter concordado em conversar. Eu sei que o momento não é fácil para nenhum de nós, né, principalmente para você, mas é importante nós continuarmos o debate sobre a justiça que ainda precisa ser feita no caso Marielle Franco. Bom, a Mônica é arquiteta e urbanista, formada pela PUC-Rio, onde também se tornou mestra em arquitetura na área de violência e direito à cidade. Nascida e criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro, ela foi eleita vereadora em 2020 pelo PSOL do Rio, com quase 23 mil votos, uma votação bastante expressiva. No seu mandato, a Mônica se pauta pela promoção e defesa dos direitos das mulheres e no debate urbanístico com foco na inclusão social. Desde a execução da companheira Marielle Franco em 2018, a Mônica se dedica incansavelmente à luta por justiça para esse crime bárbaro. Essa luta fez com que se tornasse referência internacional na defesa dos direitos humanos e da população chamada LGBTQIA+. Então, Mônica, obrigado por você abrir o espaço na sua agenda. Eu sei que você estava em plenário na Câmara dos Vereadores do Rio para essa conversa com a gente. Bom, a Marielle Franco, a gente vai lembrar, mas acho que está na memória de todos, ela sofreu um atentado na noite de 14 de março de 2018, ela tinha apenas 1 ano e pouco de mandato que estava a serviço do mesmo coletivo, eu acho, que a Mônica trabalha, e ela e o motorista Anderson Gomes foram assassinados num atentado numa rua do bairro do Estácio, na região central da cidade do Rio de Janeiro, quando o carro deles foi metralhado. E desde o começo, todas as linhas de investigação trabalharam com a tese da execução. Não era um assalto, né, porque ela foi metralhada e não foi um assalto, não foi nada, simplesmente houve uma evasão. E que essa execução foi confirmada depois com a prisão dos executores, né, e a recente delação premiada do ex-militar, policial militar Rony Lessa, levou à prisão preventiva do que está sendo chamado dos mandantes do crime. Deputado federal Chico Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e do delegado Rivaldo Barbosa, que na época era o chefe da Polícia Civil do Rio. O Rivaldo foi preso por obstrução nas investigações. Nós vamos falar daqui a pouco especificamente disso, mas, para começar, Mônica, eu queria o seu depoimento, nós queríamos o seu depoimento, como tem sido a luta da família por justiça por Marielle nesses últimos 6 anos, e você, em algum momento, imaginou que essa luta conquistaria tanta repercussão nacional e internacional? Olha, Beth, obrigada pela pergunta, mas antes gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse espaço conversando. Boa noite, então, Beth, Jorge, todas as pessoas que nos acompanham. É importante que a gente siga, né, falando sobre a importância da luta por memória, verdade, justiça e reparação, no caso da Marielle, em especial por ser um caso tão emblemático, né? A gente está falando de 2 pessoas que foram assassinadas, né, assim como Marielle e seu motorista Anderson Gomes, naquela noite de 14 de março de 2018. E a verdade, né, é que a Marielle ela ganha uma repercussão internacional, né, nacional e internacional, após o seu assassinato. E acho que para muitos tem essa narrativa de que a Marielle se torna grande após o seu assassinato.
Mas, na verdade, a Marielle já era grande, né? A Marielle já tinha no seu percurso, fosse como defensora de direitos humanos, né? Fosse na sua atuação, como você mesma disse, Beth, ainda muito jovem enquanto parlamentar, né? A Marielle fez 1 ano e 3 meses de um mandato que deveria ter durado 4 anos. A Marielle já era uma figura e que era compreendida uma figura em ascensão na política. A Marielle, em 2016, quando ela faz a sua primeira campanha, ela é eleita com 46.502 votos. Isso sem nunca ter concorrido a nenhum tipo de cargo público, não tinha nenhuma trajetória com a política institucional nesse sentido, embora já fosse uma assessora parlamentar do então deputado estadual à época, Marcelo Freixo. Marielle coordenou a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tinha uma atuação muito consistente na construção do próprio partido, do PSOL, no qual ela acabou se tornando candidata a vereadora, e aqueles que conseguiam fazer cálculos pragmáticos da política diziam ali à época que Marielle teria uns 15 mil votos e estaria sendo muito bem votada. Mas a verdade é que a campanha de 2016, a Marielle foi tomando um corpo na campanha nas ruas, que foi encantando a militância, que foi trazendo esperança para as pessoas, como ela sendo uma alternativa para essa política, que era uma política envelhecida, sempre representada pelos homens brancos, conservadores, ricos, e a Marielle estava na contramão disso tudo. E como ela mesma gostava de dizer, ela primeiro entra para as estatísticas, sendo uma mulher negra, favelada, que foi mãe jovem, precisou parar os estudos para poder ter a filha. Depois ela retoma os estudos, se torna... termina a graduação, entra para a universidade. Desculpa, eu acabei me desconcentrando no raciocínio quando vi a imagem do carro baleado. Ela retoma os estudos, termina a graduação em Ciências Sociais, faz um mestrado falando sobre segurança pública, que depois, inclusive, a sua dissertação virou um livro, o PP, a Favela Reduzida a 3 Letras. Então, ela tem toda uma trajetória ali que, na sua eleição, é refletida também num desejo e numa pulsão de urgência da cidade, dessa modificação, dessa cara da política. E a Marielle, em 1 ano e 3 meses de mandato, ela tinha um índice de rejeição muito baixo, era uma pessoa que era muito querida dentro e fora da institucionalidade. A Marielle era conhecida por ter uma excelente relação com todos os parlamentares dentro da casa, as redes sociais dela refletiam todo o afeto e carinho do qual ela se dedicava para fazer o trabalho. Era muito comum que a Marielle fosse abordada na rua para as pessoas parabenizar pelo trabalho que ela fazia. Então, a Marielle era uma figura política em ascensão. Quem não viu isso era necessariamente os algozes dela, que, na verdade, entenderam qual era o problema que ela poderia se tornar, mas não sabiam ainda o tamanho já da sua grandeza. A Marielle se torna um símbolo de representatividade, de referência, de luta, de referência de luta e de esperança, numa resposta que é a própria sociedade quem dá, ao dizer que não iria tolerar a violência e a barbárie que executou uma parlamentar democraticamente eleita no centro da cidade de uma das principais capitais do mundo, voltando de uma agenda de trabalho. Então, a resposta da própria sociedade, ao transformar a Marielle nesse símbolo, ela também dialoga muito com o que era a essência da natureza da Marielle, que era essa política que era feita com afeto, do afeto do se deixar afetar pela dor do outro, se deixar afetar por uma visão de mundo da qual o que ela não se conformava, o que ela se indignava, ela transformava em força dentro dela para querer modificar, e centralizava a luta dela nisso, numa luta de combate às injustiças, às opressões. Mas é muito certo que se qualquer pessoa tivesse contado até amanhã do 14 de março de 2018 que o assassinato da Marielle teria esse tipo de impacto, ninguém acreditaria. Mas a Marielle hoje tem o rosto dela estampado em grafites, em cidades ao redor do mundo que a Marielle jamais sonhou em pisar. E essa comoção social, fosse da sociedade brasileira, fosse da comunidade internacional, reflete o que a Marielle já era em vida, e seus algozes não puderam ver. Mas reflete, sobretudo, acho que o que organizava a política da Marielle, que era essa inconformidade com as injustiças
não só na cidade dela, por óbvio, onde era a sua atuação de parlamentar, mas no mundo, né? A sua visão enquanto uma mulher socialista de querer combater as desigualdades, a sua visão enquanto uma defensora de direitos humanos, de entender a importância de fazer o debate sobre as opressões. Então, para mim, se a gente consegue ver alguma beleza no meio do caos, é sem dúvida nenhuma enxergar que o tamanho da Marielle enquanto uma figura política é reflexo da sua grandeza de humanidade que aquela mulher carregava no seu corpo e em toda a sua trajetória de atuação política também, fosse da militância, fosse na política institucional. Ah, não, a questão é a seguinte, você colocou bem, né, até fugiu um pouco do nosso roteiro aqui, o papel que a Marielle exerceu nessa luta contra a velha política. E eu estou querendo saber de você, né, o que, que ela representa, de fato, se o pensamento dela, a luta dela, abriu espaço para a juventude passar a se interessar para a política. O que, que representa isso, esse papel da Marielle hoje para a juventude periférica que tem um sonho, né? Toda juventude tem um sonho, e estava perdendo diante desses políticos envelhecidos. Olha, Jorge, eu costumo dizer que não há nada mais perigoso para um regime autoritário, para uma política fascista, para uma política conservadora, ou para este retrato da política brasileira, que é esse retrato envelhecido, né, de uma política que não representa e não reflete a maior parte da população. Não há nada mais perigoso para isso do que um povo com esperança e com desejo de mudar esse cenário. Eu acho que o que a Marielle nos dá é justamente algo que ela tentou construir durante uma vida inteira, né, que é a mudança desse cenário. O que a Marielle nos dá é a oportunidade de fazer a mudança desse cenário. A Marielle fez a campanha dela se reivindicando do seu lugar de mulher negra favelada, né? Isso era algo constante. E como eu fui apresentada, né, eu também sou cria da favela da Maré, uma das maiores favelas na cidade do Rio de Janeiro, né? São quase 150 mil habitantes, tem uma escala maior do que muitos municípios dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. E a Marielle, ela sempre falou muito desse lugar do orgulho de ser favelada, né? Porque a gente cresce na favela ouvindo que ser favelado tem um peso pejorativo, né? Não é algo que nos reforce a identidade pela positiva, né? Pelo contrário. Isso fruto de uma cidade partida, super segregada, né, que dentro da favela e da periferia o Estado oferece um tipo de serviço e fora dela um outro. É muito comum a gente ouvir dizer que o Estado é ausente na favela e na periferia, mas enquanto arquiteto urbanista, inclusive, trabalhando sobre esse tema, o que eu defendo é que o Estado ele é presente, mas, sobretudo, de maneira ineficaz. Quando o que oferece nesses espaços e nesses territórios é o seu braço armado, é a violência, é a truculência, é a falta dos serviços básicos, né, de saneamento, de educação, de cultura, enfim, uma série de coisas aí que estão apresentadas de maneira precarizada nesses espaços. Portanto, o pertencimento da identidade do favelado ele não é gerado pela positiva, né, mas pelo contrário. A Marielle entra com uma narrativa e que produz, à medida que ela cresce politicamente, uma contrapartida. Né? Ela subverte essa lógica, ela subverte essa narrativa e faz com que cada favelado e favelada que se vê representado nela, no corpo dela, na trajetória dela, faz com que se tenha a esperança de poder também subverter essa lógica. Perceba o quanto que isso é perigoso para um Estado que quer ter a cidade partida, que quer ter a cidade segregada, que quer ter a favela e a periferia fora do debate, do centro dos espaços de tomada de decisão, dos espaços de poder. A Marielle subverte isso e traz uma lógica que é a lógica de dizer que aqueles como ela, iguais a elas, podem ocupar todos os espaços, inclusive os espaços de poder. Então, ao trazer essa narrativa, fosse ali na sua campanha, fosse no seu mandato enquanto vereadora, existe uma subversão dessa lógica, que é uma lógica opressora. E quando a Marielle é assassinada e traz à luz a sua trajetória, de uma maneira mais ampla para a sociedade, a sua trajetória e tudo que ela representava junto, faz exatamente com que essa lógica passe a correr risco. Então, é trazer a política com esperança,
né, de uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos oprimidos e não dos opressores. Né? É a radical modificação da leitura dessa cadeia, de como ela funciona. E isso é algo que a população favelada passou a ver, a população negra, a população LGBT, todos aqueles que perderam em si alguma Marielle, né, que tinha um ponto de interseção com alguma coisa que a Marielle representava, fazia ou era, perderam uma Marielle. Né? E ao perder essa Marielle, essa dor se torna coletiva, né? Essa dor se torna algo incomum na sociedade, que faz também com que a luta ganhe a proporção que ganhou, porque foi uma luta coletiva por um símbolo que representava um conjunto de valores e de símbolos da própria coletividade. Então, o ano de 2018 ele nos dá uma aula da política brasileira, né? A gente tem a Marielle sendo assassinada em março, o Lula se tornando um preso político em abril, e depois a gente hoje já não questiona mais os debates, os interesses dessa prisão. E, no final do ano, o Bolsonaro, que era um sujeito que tinha ali quase 30 anos de parlamento e nenhuma contribuição positiva para a sociedade, se tornando presidente da República, quando muitos questionavam que, através dos seus absurdos, da sua linguagem racista, misógina, né, classista, uma série de coisas, ele não deveria ter passado de uma piada de mau gosto, mas se tornou presidente da República. Só que em 2018 também, se o recado político no assassinato de Marielle era silenciar tudo que ela representava, enquanto mulher, negra, favelada, LGBT, se esse era o recado de dizer, olha, o que essa mulher representa não é bem-vindo na política, né? Porque a Marielle representava um conjunto de valores e nem o pouco status que uma parlamentar, né, vereadora da capital do Rio de Janeiro, poderia ter, pôde proteger o corpo dela, que era o corpo matável, né, que é o corpo que o Brasil olha como corpo descartável. Só que a resposta sobre isso foi a contramão desse recado político. A gente teve a entrada de mais mulheres negras na política, avançando, né? A gente teve uma virada importante tanto para a população negra, para a população LGBT, para as mulheres. Todas essas lutas que a Marielle encampava, elas não foram silenciadas com a violência, pelo contrário. A resposta da sociedade foi de dizer que não aceitaria a barbárie ou a violência como um método de fazer política. Método esse que hoje a gente entende bem quem opera, né, no retrato da família Brazão, no retrato da gente conseguir entender a articulação da polícia, da política e da milícia no estado do Rio de Janeiro. Mas a Marielle subverte tudo isso, porque a resposta da sociedade vai na contramão do que era o recado da violência. Né? A sociedade avança com as pautas que Marielle representava e não recua, como poderia ser o desejo ali do recado político sobre aquele assassinato, sobre aquele planejamento, né, todo que a gente hoje vê apresentado aí no inquérito da Polícia Federal, sobre toda aquela elaboração e sofisticação de planejamento para executar uma parlamentar, mas não era qualquer parlamentar, né? Era a leitura do corpo matável, a leitura do corpo descartável no Brasil. Seguindo nessa sua linda, é lindo esse seu depoimento, acho que é super importante. Seguindo nessa sua linha e voltando aqui para o momento atual, você dá como o ministro da Justiça deu essa investigação como encerrada? E quais foram, no seu modo de ver, os reais interesses que a Marielle contrariou e aí que levaram ao assassinato dela? Olha, Beth, o que a gente tem agora foram 6 anos e 10 dias para chegar o telefonema da Polícia Federal dizendo: Mônica, prendemos os mandantes. E isso, né, não tem questionamento do momento importante que não só o caso da Marielle alcança, mas como hoje o debate da defesa da democracia alcança também com essas elucidações. Precisou-se de uma mudança de um cenário político, né, de um governo comprometido, que teve ali na imagem do ministro Flávio Dino, à época ministro da Justiça, né, tomando posse, dizendo que a elucidação do caso da Marielle era uma prioridade, a entrada da Polícia Federal para fazer
o acompanhamento, né, para fazer aí um reforço às investigações, e que um ano depois dessa sua entrada para a atuação nas investigações, trouxe para nós a resposta dos mandantes e das motivações. Né? Então, esse é um momento inquestionável na sua importância. Mas eu discordo que esse caso tenha sido encerrado. Né? A gente tem um passo importante e agora o que se encerra é um capítulo importantíssimo dessa história, mas a gente tem ainda uma parte imensa desse livro pela frente até fechar, né, a conclusão de tudo isso. Eu acompanho muito de perto as investigações desde 2018, dentro do que era possível, né? Acho que esse é um dos motivos, inclusive, do qual o aparecimento do nome de Rivaldo Barbosa, como o Beth já apresentou, né? À época chefe da Polícia Civil, foi a maior surpresa e talvez a mais traumática desse processo como um todo, né? Porque o Rivaldo foi uma pessoa que nos recebeu dias depois do assassinato, com um sorriso, cordialidade e prestando solidariedade, dizendo que era um caso de suma importância, que seria a prioridade máxima a elucidação desse caso, dizendo, inclusive, conhecer a Marielle, ele tinha relação com a Marielle pela atuação dela na Comissão de Direitos Humanos. Então, o aparecimento do nome do Rivaldo, ele me causa essa dor, que é uma dor mais incômoda do que poderia ser algum alívio, se é que poderia ser chamado assim, o aparecimento, né, a confirmação do nome dos mandantes, justamente porque estava acompanhando a investigação de muitas formas. Uma delas era, por exemplo, estar toda semana na delegacia de homicídios falando com o hoje investigado Giliton Lades, que era o primeiro delegado. Só que, veja, por que eu não dou esse caso por encerrado? Porque até agora, o que a gente está falando é sobre uma análise do primeiro ano das investigações, né? A obstrução que o Rivaldo operou para que acontecesse, porque não é necessariamente sobre ter investigado de maneira errada algumas coisas, e isso aconteceu também, mas é sobretudo do que se deixou de investigar deliberadamente para que as respostas não avançassem. Né? Então, quando a gente tem, se por um lado o nome dos irmãos Brazão, né, aparecendo nesse envolvimento todo, ele não causa grande surpresa, o nome do Rivaldo, estando ele chefe de polícia, coordenando, né, o que deveria ser toda a investigação, e a gente descobre que ele, na verdade, planejou, né? Ele criou as condições para que a Marielle fosse executada. Né? Ele criou as condições para que os mandantes levassem à frente o seu assassinato, porque ele garantiu a impunidade. Ele garantiu que conduziria as investigações de uma forma que não se poderia investigar. Então, é tudo muito grave. Né? Olhar a política do Rio de Janeiro hoje impregnada nas suas articulações com a milícia, o relatório da Polícia Federal mostra recentemente também que mais de 50% da Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro tem relações diretas com a milícia. Né? Parou-se, o caso da Marielle escancara para a gente uma realidade que é parar de chamar a milícia de um Estado paralelo. Né? A milícia hoje é o próprio Estado. Ela elege seus vereadores, seu deputado estadual, seu deputado federal, elege senador. A milícia tem uma relação direta com a política institucional, ela se tornou um braço do próprio Estado. Né? E não há nada mais perigoso para uma democracia do que isso, porque quem controla o território, que é o que a milícia faz, controla o voto. Quem controla o voto elege seus candidatos. E passa a ter, dentro de um Estado democrático de direito, um braço efetivo e que, como no caso da Marielle mostrou, quando não ganha no debate, quando não ganha no discurso, quando não ganha na política, quer derrotar na bala, quer derrotar na violência. E isso a gente não pode admitir dentro de um Estado democrático de direito. Né? Então, as investigações não estão finalizadas. O que a gente tem é um capítulo importantíssimo fechado dentro desse processo, que, claro, agora cabe ao judiciário, né, dar os trâmites legais e que sejam todos responsabilizados e respondam ao rigor da lei. E a gente acompanha e aguarda que aconteça esses próximos encaminhamentos, mas a gente quer saber o que mais, né? Quem mais está envolvido, como está envolvido, né? Para que todas as pessoas que tenham qualquer tipo de envolvimento sejam responsabilizadas ao rigor da lei pelo planejamento e pela não elucidação do caso de uma parlamentar que foi brutalmente assassinada, que foi executada numa das principais capitais do mundo. Então, essa história está muito longe de acabar. Eu acho que a gente tem aí o encerramento de um capítulo importante,
mas eu diria que deve ter pela frente pelo menos mais da metade desse livro. Mônica, olha, você tocou num ponto aí que é realmente uma realidade muito cruel do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, que se alastrou pelo Brasil no último governo que nós tivemos no país, que é exatamente essa ação do crime organizado, de várias formas, aqui no Rio de Janeiro, bem organizado por meio de milícias. Você tocou bem nesse ponto, e que me chama a atenção na sua luta, de Marielle também, você como arquiteta, né, ver que exatamente esse crime organizado ele ocupa exatamente o espaço, né, junto das pessoas mais pobres, aquelas que teriam que ser assistidas pelo Estado e não são. E exatamente vem essa ocupação por parte da milícia, do crime organizado, do tráfico. Então, essa é uma coisa muito séria. Eu queria saber de você duas coisas. Uma é que você, se você pudesse falar um pouco mais para a gente, como você vê essa atuação do crime organizado na política institucional do Rio de Janeiro, que vai se espalhar pelo Brasil. E depois, se você se sente de alguma forma intimidada, ameaçada por essa gente. Olha, Jorge, essa é uma pergunta importantíssima, né? Acho que, inclusive, todo brasileiro que defende a democracia deveria estar muito preocupado em saber como faremos para produzir política pública e ações efetivas contra a milícia, de combate à milícia, de combate à expansão da milícia. A Marielle trabalhou como assessora do Marcelo Freixo quando fez a CPI das milícias, e mais quase 2 décadas passadas da CPI das milícias, o que a gente tem é uma expansão da milícia. Né? É hoje olhar para o Rio de Janeiro e ver que mais de 50% do seu território é dominado pela milícia. E a milícia passou a virar a entender o domínio do território como algo muito lucrativo, muito interessante. E depois achou uma parceria na política institucional que se transformou aí num plano de ouro, né, de dominação territorial da cidade, do Estado, e que hoje está se expandindo em outros territórios do Brasil. Então, eu acho que não há nada mais urgente do que do que termos o entendimento de que a milícia precisa ser combatida, de que a milícia precisa ser paralisada e destruída no Brasil. Não há como a gente debater o avanço de um Estado democrático de direito com a convivência, admitindo, aceitando e, em alguns lugares, até exaltando a existência da milícia. Porque se no surgimento da milícia, determinados grupos políticos, inclusive, que era conhecido como a Polícia Mineira, podia olhar para a milícia como algo por um aspecto positivo, porque a milícia entrou onde o Estado estava entrando de maneira ineficaz, né? Onde o Estado estava ausente na qualidade dos serviços básicos, na segurança. A milícia entrou para oferecer um serviço de maneira privada, onde o Estado não estava fazendo o que deveria fazer. Só que depois disso, a milícia entendeu que ela podia ser o próprio Estado. Olha que coisa lucrativa, olha que coisa maravilhosa. Né? E opera nisso com um sentimento que consegue fazer com que essa lógica opressora não se modifique, que é o medo, que é operar com a violência. Né? Então, é natural, mesmo que as pessoas sintam medo, ao olhar o tema da milícia e pensar, olha, espera aí que mexer nisso daqui dá problema. Né? Olha o que aconteceu com a Marielle. Pois é, eu acho que a questão é exatamente essa. Olha o que aconteceu com a Marielle. Isso não pode acontecer nunca mais na história desse país. Isso não pode caber numa pessoa que preze pela sua própria liberdade, pela sua própria vida, que defenda os seus próprios direitos. E perceba, eu estou aqui falando de um primeiro momento sobre algo que é individual. Né? Porque através disso, a gente poderia entender também o tamanho do debate da coletividade disso. A Marielle foi assassinada por um conjunto de valores que defendia. E, claro, como eu falei aqui, era o corpo matável. Né? Tinha uma série de coisas ali nela que faziam fosse ser uma política em ascensão, fosse ser uma mulher que para quem convivia, para quem estava perto, que era o caso, por exemplo, de Chiquinho Brazão, ao acompanhá-la no plenário, via o tamanho da Marielle. É público e notório, qualquer pessoa que pegue um discurso da Marielle quando ela começou e pegue um discurso dela em março do ano seguinte. A Marielle teve um salto, um ganho de qualidade política em apenas 1 ano de mandato, que não há dúvida que aquela mulher poderia ser o que ela quisesse ser na história desse país, porque seria.
porque representava uma parte da população que quer essa mudança, que tem urgência nessa mudança. E eles também perceberam isso. Só que a Marielle fazia parte do Partido Socialismo e Liberdade, do pessoal carioca, a partir do qual ela ajudou a fundar e defendia as pautas e bandeiras que encampam esse partido. Né? Uma delas sempre foi o enfrentamento à milícia, a importância de falarmos do combate, da expansão territorial da milícia na cidade do Rio de Janeiro, né? Entre muitas outras coisas. Então, hoje, o que existia no Rio de Janeiro era a gente sabe como funciona, todo mundo sabe como funciona, mas o caso da Marielle, ele explica didaticamente como o Rio de Janeiro funciona. Para quem não quiser entender, ele explica didaticamente. Né? E acho que o que se abre nesse momento é uma oportunidade, né? E eu quero aqui deixar claro o meu desagrado ao chamar isso de oportunidade, mas eu não consigo enxergar uma outra palavra para isso, mas é uma oportunidade que não pode ser perdida, porque talvez não aconteça nunca mais na história do Rio de Janeiro, na história desse país, que é de dizer que nem a vida da Marielle foi em vão, mas como a morte também não será. E é olhar para esse submundo do Rio de Janeiro, permeado de corrupção na política institucional, permeado de atuação da milícia em todas as esferas que a gente consegue olhar hoje para esse país, e destruir isso pela memória da Marielle, destruir isso por tudo que ela representava, mas, sobretudo, porque ela segue representando. Né? Por cada brasileiro que defende a democracia e entende que a violência não pode ser uma ferramenta de operação de uma construção de sociedade. Não pode. E isso é só o que a milícia tem para oferecer. A barbárie, a violência, o medo. E a gente tem agora, com a elucidação desse caso, no momento em que ele está, né, a obrigação e o compromisso de, por memória, verdade, justiça e reparação, em nome da Marielle e de tantos outros corpos favelados e periféricos que são massacrados cotidianamente nessa cidade, né, por cada LGBT, por ter o Brasil ainda como o país que mais mata LGBTs no mundo, por um país que tem um índice de feminicídio altíssimo, por todos esses conjuntos de simbologia que a Marielle representa, né, que nos toca em algum lugar de maneira individual, a milícia precisa ser destruída. Inclusive, a gente tem agora colocado uma campanha no ar, que é com a Milícia Não Tem Jogo, que é justamente para poder fazer um enfrentamento direto à milícia na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e pelo país afora. A milícia não pode ter espaço para crescer, não pode mais ter espaço para crescer, nem no Rio de Janeiro e nem em lugar nenhum. E o que a gente tem agora de um cenário político é a oportunidade de destruir e derrotar a milícia de uma vez por todas, ou pelo menos subir muito o tom do enfrentamento desse grupo, que não é um grupo que cabe no Estado Democrático de Direito. Muito bom. Além dessa campanha que é super que o Estado Democrático de Direito, como você falou, precisa tomar uma decisão em relação à milícia, e essa campanha ela vem de conscientização, né, da população que mais é afetada pela milícia, porque fica ali meio que ensanduichado. Eu me lembro de ter debates em comunidades que falam assim, não, eu prefiro a milícia do que o tráfico. E quando essa aliança ela se faz do crime organizado, né, com a institucionalidade, quando inclusive as polícias militares saem do controle até dos próprios governadores. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, mas a milícia existe em vários outros estados do Brasil, onde se tornou, em alguns lugares, algo incontrolável, né, porque os governadores, que deveriam ser aqueles que tomam conta do território e da segurança, não conseguem mais controlar as polícias nem militares e a civil também não. Você acha, nesse tipo de campanha, além da campanha, qual você pensa que seria o início das políticas públicas? Aí eu estou falando das políticas públicas macro, para a gente enfrentar as milícias e essa aliança, polícia, política, milícia, crime organizado. Olha, Beth, eu acho que você mesma acabou respondendo, né? Porque a sua elaboração da pergunta, né, ao dizer dos governadores, do próprio Estado, né, e aí falando do grupo político que representa o Estado, a organização dele em si, é quem tem a principal ferramenta de combate, seja a milícia,
seja ao tráfico, seja a facções criminosas, porque o que a gente tem, enquanto a gente tiver uma sociedade, né, onde o poder público não interfira diretamente para diminuir as desigualdades, né, para diminuir as opressões, a gente vai continuar tendo grupos que vão arrumar meios de se beneficiar da pobreza, da tragédia, da miséria. Porque, início, sobre o Estado ser ausente nesses territórios, né, ou ser presente de maneira ineficaz, é justamente o que abre espaço para que outros grupos possam fazer a disputa desses territórios através, enfim, das armas, e quase sempre literalmente armas, né, sobre como vão fazer a atuação nisso. Né? Então, o que eu defendo de projeto de sociedade é um Estado que seja soberano, que garanta educação de qualidade em todos os espaços do território, que garanta saúde de qualidade em todos os espaços do território, né? Que acesso à cultura, à educação, a lazer, tudo com igual qualidade em todos os espaços, né? E de maneira pública. Eu sou uma mulher socialista, então não vou abrir mão de defender sobre essa perspectiva, né? Assim como Marielle. Então, a importância da gente falar de ter um Estado que trabalhe para diminuir as opressões e não que trabalhe para aprofundá-las, né, como é um Estado liberal, como é uma visão de direita ou da extrema-direita, que ainda aí é muito pior, né, a gente tem uma trama que ela não vai poder ser desfeita se o Estado não se comprometer a fazer uma intervenção direta sobre isso, na perspectiva de reparar essas opressões e essas injustiças. Né? Porque tem hoje, na cidade do Rio de Janeiro, né, para trazer aqui como um retrato, a gente faz um debate sobre a derrota da extrema-direita. Para mim, isso é um debate que é o debate óbvio. Né? A extrema-direita, da maneira como ela está constituída hoje, ela não está nem dentro, para mim, do debate democrático. Ela está aqui fora, né? Está falando com fascismo, está falando com autoritarismo, ela está num outro lugar. Mas se a gente for falar aqui do que cabe dentro da democracia, se você for olhar para a direita, que sempre esteve no poder dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, que opera o poder dentro do Rio de Janeiro desde sempre, a gente vai entender que foi essa direita que está aí representada hoje, que está no poder representada hoje, né, que está desde as relações de Eduardo Paes, que nomeou Chiquinho Brazão como seu secretário. Né, é essa direita que cria a possibilidade da expansão da milícia. É essa direita que aprofunda as desigualdades. Né? É essa direita que continua aprofundando o problema do racismo dentro da nossa sociedade, as diferenças, as desigualdades. Isso é aprofundado por essa direita fisiológica que está aí. Isso não é uma invenção nova, pelo contrário. Né? E por ser justamente esta direita que faz a manutenção disso tudo, é que esta violência se aprofunda, é que as desigualdades aparecem de uma maneira mais radical. Porque não é um governo que tem o interesse de diminuir as desigualdades, mas pelo contrário. Né? O que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma prefeitura que trata a cidade na lógica do banco imobiliário. Né? Uma cidade que é para ser vendida e não para ser vivida. Né, que produz grupos de segregação à luz do seu poder aquisitivo e econômico, que só aprofunda as desgraças e as tragédias dentro da sociedade. Então, o que está em disputa, né, seja para falar do enfrentamento à milícia, seja para falar de como faz o combate a toda essa violência, é urgente a compreensão que a derrota tem que ser da direita fisiológica, porque quando for da direita fisiológica, será da extrema-direita também, porque não haverá espaço para sua expansão. Então, a gente não pode cair na falsa narrativa também de uma polarização que deixa que quem está aqui passando no meio vai passando blindado, né? Vai passando despercebido, e com isso fazendo a manutenção da tragédia que a sociedade do Rio de Janeiro vive hoje. Né? Porque essa cidade, a gente olha as belas paisagens, né? A gente tem um povo que Deus sabe como, né, se mantém cordial, se mantém feliz, continua simpático, mas quando você olha para a política do Rio de Janeiro, poucas coisas são tão podres na história desse país do que a política da cidade do Rio de Janeiro. Mônica, olha, vou te falar, está sendo muito importante essa conversa com você. Não só em relação à situação, o que aconteceu com o Marielle, com o Anderson,
mas porque você está aprofundando esse debate, aprofundando mesmo. Tá? Foi muito bom ouvir de você, né, a sua colocação, você se colocar como uma socialista, você colocar a questão da opressão, a questão da exploração e, acima de tudo, da sua fala, Beth, sabe, fica muito claro diante de uma sociedade totalmente fracassada. Essa sociedade fracassada é que produz a milícia, produz a destruição. E você também nos aponta uma esperança, uma direção. Mas antes de perguntar a você qual é a direção que você já está delineando, eu queria te pedir licença um minutinho para ler aqui, tá, as intervenções dos nossos internautas, para eles não ficarem chateados comigo depois. Olha, temos aqui a nossa amiga Norma Serra, dizendo aqui, o poder que matou Marielle jamais imaginou que a sua luta seria a semente de uma luta maior e exemplar para o mundo. Muito boa, Norma, é isso aí. Miguel Sampaio, que é diretor do SENGE, diretor de comunicação do SENGE, diz aqui, Mônica, é bem precisa nas suas palavras, muito bom. E a nossa amiga Otília, dizendo, espetacular entrevista, parabéns, companheiros Folena, Otília de Macaé. O Mônica, feito esse registro, queria retomar exatamente pelo ponto central, porque você, tá, a nossa conversa aqui, ela não é uma conversa, é conversa séria. Você está apresentando, você está entrando exatamente no problema central que hoje passa a humanidade. Algumas pessoas, eu pedi até para abrir um parênteses aqui antes de fazer a pergunta, eu vejo alguns colegas dizendo assim, a extrema-direita está ganhando o mundo. Não é verdade. A extrema-direita ela está ganhando espaço no mundo ocidental. Esse mundo refletido pelo imperialismo norte-americano, pela visão da Europa, esse é o mundo. Que uma outra parte do mundo construir um outro caminho, possa passar pelo socialismo ou não, mas sociedade mais fraterna, possa levar a cooperação e desenvolvimento. Então, a partir disso, Mônica, queria que você apontasse para a gente, depois dessa análise tão profunda e forte que você fez, diz para a gente aí, qual a tua perspectiva diante de toda essa dificuldade para o futuro? Olha, Marielle costumava dizer que eu sou uma pessoa obstinada. Era a palavra que ela usava, inclusive, para me sacanear quando eu encasquetava muito com alguma coisa para poder resolver. Ela falava assim, você é muito obstinada, porque eu não abro mão das minhas convicções e não abro mão de lutar contra coisas que me revoltam e que me indignam. Né? Eu sou nascida e criada na favela da Maré e a primeira parte da minha vida, da construção da minha identidade, o que eu entendi era que aquela violência era que o Estado tinha para oferecer. Quando eu fui estudar na Gávea, na PUC-Rio, eu fui apresentada a uma cidade completamente diferente da cidade que eu cresci, que era aquele universo chamado Maré. Né? E num primeiro momento, quando eu olhei aquilo, eu não tive raiva de quem tinha. Eu achei bom que as pessoas pudessem ter aquilo. Só que eu achei que o certo seria todo mundo ter o mesmo tipo de qualidade de vida. Né? Todo mundo ter o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de direito, o mesmo direito à liberdade do corpo, à liberdade do pensamento, às oportunidades de construção do próprio futuro. Eu queria que fosse tudo isso bom para todo mundo. E é no final da minha adolescência, né, que eu começo a me reivindicar uma mulher socialista, uma defensora de direitos humanos, porque o que eu acho que não dá é para seguir do jeito que está. Né? Eu acho que há 6 anos atrás, o assassinato da Marielle tem uma imagem muito emblemática, né, que é no dia 15 de março, sem precisar de grandes articulações, a Cinelândia, aqui na frente da Câmara Municipal, onde estou agora, aqui no meu gabinete, foi tomada por milhares de pessoas. Né? E quando o caixão da Marielle chegou à Câmara Municipal, a multidão também, sem precisar ser coordenada, foi dando os braços e foi abrindo um caminho até a porta da Câmara Municipal para que o caixão da Marielle e do Anderson pudesse passar. Eu estou trazendo isso, Jorge, como imagem, e Beth, porque para mim é uma imagem muito emblemática. Né? Quando aquele mar de pessoas se abre para a passagem do caixão da Marielle, se abre ali também, com toda aquela dor, com toda aquela revolta, a esperança de que a gente pode fazer diferente. A esperança de que a Marielle não tenha tido sua vida ceifada em vão.
né? E enquanto mulher que ama Marielle, seja na sua memória enquanto uma figura pública, seja na sua memória enquanto a minha companheira de vida, eu não vou abrir mão de lutar pelas convicções que acredito, que é a produção de um mundo onde Marielles floresçam e não sejam assassinadas pelo que são. Você, nessa entrevista, dá para a gente ver que você, no seu mandato, era até uma pergunta, mas eu posso agora fazer uma afirmação, você reforça, aprofunda e continua esse legado de Marielle. Você, no seu mandato, né, que você foi eleito em 2020, você tem sido uma parlamentar assim, exemplar, lei, que se tornaram lei por intervenção sua, pelo trabalho que você faz na Câmara, e aí trazer um pouco mais de esperança de que novas Marielles, novas Verônicas, novas mulheres pretas e valentes como você possam ocupar a política. Eu queria que você falasse um pouco do que tem sido esse seu mandato, que espero que você se candidate à reeleição, nas próximas eleições, mas que você fizesse um balanço assim, do que você considera de mais positivo desse legado da Marielle que transpassou o seu próprio mandato nesses últimos anos. Olha, eu acho que uma palavra que define bem é desafiador, né? Eu te confesso que intimamente, todos os dias, eu peço desculpa para a Marielle por algum motivo, né? De pensar que eu cobrava demais quando ela tinha muita agenda, né? Reclamava demais de determinadas coisas que estavam desorganizadas. Eu falava, não é possível que isso esteja desse jeito. Eu acho que todos os dias eu peço desculpa a ela por algum momento de ter criticado alguma coisa que hoje eu entendo bem como é e como é difícil e como é desafiador para uma pessoa que leva um mandato, né, parlamentar de maneira séria e comprometida, seja com cada voto que teve, seja com o projeto de sociedade que acredita e que está disposto a defender. Né? Isso não é uma tarefa fácil. Nós, na Câmara Municipal do Rio, somos 51 cadeiras de vereadores e vereadoras, só 10 ocupadas por mulheres, nem todas por mulheres progressistas, né? Nem todas são de mulheres progressistas. E é sempre muito desafiador, né, ocupar esse espaço. Para a Marielle, devia ser desafiador 77 vezes mais, né, porque a gente está falando de uma mulher preta e a gente está falando de que ela era Marielle sem ter tido uma Marielle antes. Né? Então, é um lugar que, se hoje eu entendo a solidão desse lugar em alguns aspectos, eu não consigo dimensionar o que era para aquela mulher ocupar um espaço como esse, que é um espaço tão violento, né? Para nós mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas LGBTs, para as pessoas faveladas, né? Que reivindicam aqui uma luta de classe dentro desse espaço. Então, o meu mandato ele teve um compromisso, né? Eu representei muitos dos projetos da Marielle, projetos que tinham sido derrotados, e eu botei novamente para o debate no plenário, que foram derrotados novamente, mas que o próprio fazer da discussão política era, por si só, um ganho na política, né? E fico sempre representando, depois que você apresenta um projeto, um ano depois você pode representar. Fiz isso, por exemplo, com um projeto que inseria o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A Marielle apresentou em 2017, perdeu. Como primeira ação como vereadora, eu representei em 2021, perdi novamente. E representei em 2022, que foi quando a gente conseguiu finalmente aprovar. Então, tem uma continuidade, né, de um trabalho que ele esbarra na minha própria identidade, né, porque eu e Marielle éramos companheiras de vida, né, afetivamente, romanticamente, mas também éramos companheiras de luta, né, comungávamos ali da mesma visão de mundo, do mesmo projeto de sociedade. Então, olhar para isso, né, eu sempre digo que legado não é só o que se deixa, mas também o que se leva adiante, é dar continuidade a esse trabalho, que fala também a respeito do que é a minha visão de mundo. Né? E depois, agora, por uma outra perspectiva, né, sobre o debate do direito à cidade, em especial na perspectiva do favelado, da favelada, dos periféricos, trazer isso para dentro do debate da Câmara Municipal. Então, são eixos que eram eixos ali em comum
com a Marielle por razões de sermos companheiras de vida, de todas as formas que isso pode caber na palavra companheirismo. Então, essa é uma tarefa pessoal e política que tenho, que é de fazer a defesa dessas pautas em qualquer espaço que eu ocupe, não necessariamente da política institucional, porque fazia isso antes de outras formas. Mônica, olha, temos que te agradecer. O tempo passou rapidinho com você aqui. Foi um tema, eu te confesso que antes de fazer esse programa, eu imaginei que poderia ser um programa muito difícil, porque envolve o tema, mas você conseguiu, ao longo da sua exposição, né, tornar esse tema difícil um tema importantíssimo para o país. E principalmente nessa semana em que nós estamos rememorando os 60 anos do golpe de 1964. O assassinato de Marielle e de Anderson é também consequência da ditadura, da última ditadura que tivemos no Brasil, que se faz presente, infelizmente, pelo ex-presidente da República e seus seguidores que a defendiam. Então, foi muito importante essa conversa contigo. Te agradecer demais, né, Beth? Porque você não só tratou da questão, né, do assassinato de Marielle, do problema político, mas você apontou para uma esperança de uma sociedade nova que é possível. E vamos começar isso aqui do Rio de Janeiro a reconstruir a cidade do Rio e o estado do Rio e depois aprofundar por todo o Brasil. Muito obrigado, Mônica, por suas considerações finais. Olha, Jorge, eu tenho pleno acordo com você, né? A gente não pode esquecer o nosso passado, não pode abrir mão de falar dele, porque um povo que não conhece a própria história não será capaz de produzir uma revolução. Então, acho que esse, inclusive, é o maior termor deles e, por isso, o desafio, né, de querer que nós não conheçamos a nossa própria história e não façamos reparação sobre isso. É preciso falar sobre memória, verdade, justiça e reparação para que a gente não repita nunca mais um processo como o da ditadura e nunca mais se permita que uma vereadora, uma parlamentar ou qualquer pessoa que seja possa estar envolvida numa trama de assassinato ou tenha sua vida descartada ou desprezada, porque um grupo político acha que pode determinar qual é o corpo que vale mais e qual é o corpo que vale menos dentro dessa cidade. E eu agradeço muito o espaço, estar aqui, o Soberania em Debate, para mim foi uma honra e um prazer estar. Contem comigo nessa luta, essa luta é uma luta nossa, para mim é uma luta de cada brasileiro e brasileira que está comprometida com a democracia. Falar sobre memória de Marielle, falar sobre justiça por Marielle Anderson é defender o Estado Democrático de Direito, e que, como Marielle falou na tribuna no dia 8 de março, né, que as rosas das resistências nascem do asfalto, que sejamos nós as rosas das resistências que Marielle profetizou na tribuna que hoje leva seu nome em homenagem para construir esse novo mundo, né? Que sejamos as rosas da resistência que nascem do asfalto, produzindo uma cidade mais justa, uma cidade que respeite a vida em sua integralidade, né, que combata o racismo, que combata a LGBTfobia, que combata a misoginia, né, que tenha a consciência de que uma cidade mais segura para as mulheres será uma cidade mais segura para todos os corpos, que a gente possa começar essa revolução aqui pelo Rio de Janeiro, espalhar ela pelo Brasil, que sejamos nós as rosas da resistência que Marielle profetizou. Bom, agradecer novamente a Mônica e deixar o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam em mais esse programa Soberania em Debate. Mônica, obrigada de coração. Seguimos juntas, todos juntos nessa luta de resistência e até a próxima semana com mais um Soberania em Debate, um projeto SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até semana que vem. Obrigada, Mônica. Obrigada, gente. Uma boa noite. Beijo.